Nós estamos vivendo um momento muito difícil no mundo. A gente nota muita desorientação. As pessoas estão como se caminhando a esmo, sem um objetivo, sem... E as pessoas que deveriam ser orientadores, ser aqueles que encaminham, porque na verdade somos seres tribais e, como em toda tribo, precisamos de alguém para orientar, de um cacique. Mas não está havendo esse cacique, principalmente nos meios políticos e religiosos. O que nós estamos vendo são muitas aberrações. E isso causa uma grande aflição na maioria dos seres. Eu acredito que eu me vi instigado a falar sobre esse tema porque um amigo meu veio me reclamar dizendo que o filho tinha tendências para o suicídio. Para eu falar alguma coisa sobre isso, sobre o suicídio ou sobre os suicidas. Aí eu falei, tá, eu vou tentar explicar mais ou menos o que ocorre com um suicida. E o que ocorre com um suicida? É uma coisa tão assustadora, porque, veja bem, muitas vezes os probleminhas que nós enfrentamos no nosso mundo físico, para muita gente fraca de espírito, fraca de conhecimento, fraca de muitas coisas, para muita gente isto é o fim. Seria melhor a morte. Seria melhor a morte. Imagine só. Se o cara está achando que os probleminhas físicos, que todos eles têm solução. Não existe problema sem solução no nosso mundo físico. Sempre há uma saída, sempre há um plano B, uma segunda opção. E aí o cara opta por tirar a própria vida, porque não aguenta mais a pressão, não aguenta mais os problemas. Você sabe o que você encontra do outro lado? Você acha que vai ter paz? Você acha que o seu espírito, o espírito de um suicida, você acha que ele vai ter vida fácil após a morte? Você acha que a morte realmente é a solução? Pois você está enganado, meu amigo, porque a vida de um suicida é muito complicada. Veja bem, Deus nos dá uma meta para cumprir aqui no nosso mundo físico. Você tem, suponhamos, 60 anos para cumprir aquilo que você se propôs antes de encarnar. Aí você tem 60 anos para trabalhar. Você tem o livre-arbítrio, você vai poder alterar o que foi programado ou pré-programado. Você pode alterar isso de acordo com o seu livre-arbítrio, mas sempre haverá um preço. E é um preço que normalmente é muito elevado. Eu lembro de uma facetazinha interessante sobre o Ditinho. O Ditinho era um personagem interessante. Ele, mais um amigo, um chamado Antônio, antes de encarnar, eles tinham uma pré-programação. O Antônio nasceria mais ou menos na mesma época. O Antônio nasceria em uma cidade, o Ditinho em outra. Antônio nasceu em Goytacazes e Ditinho nasceu, se não me engano, no Rio de Janeiro, em Niterói. Mesmo estado, mas cidades diferentes. Aí, o plano era o seguinte: olha, o Antônio, eu vou encarnar e terei ali, suponhamos, 33 anos. Aos 33 anos eu vou desencarnar. Eu tenho um período até 33 anos. E eu vou constituir uma família, a esposa, e vou ter 3 filhos.
Só que com 33 anos eu parto do mundo físico. E a missão do Ditinho qual era? Assumir a esposa, casar com a esposa, com a viúva, e ajudar a criar os filhos do Antônio. Aí o Ditinho, tudo programado, tudo certinho, aconteceu isso. Eles encarnaram, ele teve 3 filhos, aí ele, o Ditinho, só que o Ditinho, por outro lado, desviou muito da meta. E era um cara que vivia muito em bar, mexia com, bebia muito, e jogos e tudo mais, e não queria saber da vida decente, não. E do outro lado, o Antônio morre com 33 anos. Aí o Ditinho, lá no seu mundo sombrio, né? Ele, numa certa noite, ele ia lá com os amigos, alguém esfaqueia um cara e mata. O amigo, mata um amigo dele, do Ditinho. Aí o Ditinho lá em cima do cara, tentando socorrê-lo, o pessoal que estava em volta falou, foi ele que matou, ele matou o cara, acusando o Ditinho. Indevidamente, não tinha sido ele, não. Mas todo mundo estava acusando ele que tinha sido o assassino tinha se mandado. Aí o Ditinho apavorado, apavorou-se com a acusação e para não ser preso, ele saiu correndo, saiu batido e chegou lá no cafufo dele, lá onde ele morava, um quartinho, uma coisa bem simples. Arrumou a mala, pegou as coisas, antes que a polícia chegasse, correu para a rodoviária do Rio. Chegando na rodoviária, ele, sem orientação, ele entrou no primeiro ônibus que estava saindo. E o ônibus, para onde vai? Ele, estou indo para Goytacazes. Aí o Ditinho entrou no ônibus e falou, tá, eu pagou a passagem ali rapidinho e viajou para Goytacazes. Em Goytacazes acontece que era onde morava o Antônio. Olha só o mecanismo, as coisas como ocorrem. Aí o Antônio já tinha partido, estava a esposa. Aí o Ditinho chega em Goytacazes na madrugada e está lá perdido na praça sem saber o que fazer. Aí de repente foi lá, tomou um café lá numa padaria e ficou ali desorientado. Tinha uma grande matriz, uma igreja na praça. Aí ele ficou ali de frente à igreja. Aí resolveu a entrar na igreja mais tarde, quando abriu, né? Entrou e está lá tentando. Ele não era chegado à religião, mas a situação estava tão preta para ele que ele chegou e foi lá, impulsionado, foi lá fazer uma prece, pedir orientação. E ele está lá rezando, de joelho. Aí o padre notou aquela pessoa sozinha ali, uma hora daquela, de manhã, né? Aí começaram a conversar e tal. Aí ele falou que estava sem lugar para ficar. Não, você não... Não, então faz o seguinte, meu filho. Fica aqui, tem um cômodo aqui, a pessoa que me ajudava, ele foi embora. Se você quiser, você fica aqui no quartinho dele, aqui nos fundos. Aí você me ajuda aqui quando puder. Aí você vai ter comida e tudo mais. Aí, tudo bem. Ele aceitou, porque ele não tinha outra opção, né? Só que quem frequentava a igreja era a mulher do falecido Antônio. E era muito chegada lá do padre. Aí um dia, o tempo passou. Um dia, estavam conversando lá o padre com a esposa do Antônio, do falecido. Aí o Ditinho chegou e ele apresentou a mulher. Olha aqui, ó, o Ditinho aqui é a fulana, uma amiga e tal. Aí o Ditinho se engraçou com a mulher. Aí começaram a conversar e tal, animadamente, os dois, e se entenderam. Aí o que aconteceu? Eles acabaram juntando os trapos e foram morar juntos. Aí o Ditinho sabia que ele não sabia do trato
que eles tinham feito no mundo espiritual. Mas veja os mecanismos como funcionam. Foi preciso que acontecesse aquele desastre lá com ele, da acusação, para que ele chegasse até onde tinha que chegar. Porque era um cara que era vida torta mesmo. Aí, gente, ele começou a conviver com a família e logo, quando se sentiu estabilizado, começou a beber de novo, começou a maltratar os filhos, a esposa, a espancar e desvirtuou tudo que tinha sido programado. E ele acabou sendo assassinado também. E quando ele chega no mundo espiritual, foi hora dele prestar contas da coisa, do que ele foi, porque ele estava num bar e levou um tiro lá e morreu. Aí ele teve que prestar contas. E imagine, a história continua. Nós temos inclusive o livro do Ditinho lá que conta todo o histórico dele. Mas é isso. Aí, voltando ao assunto sobre o suicida, os problemas que ocorrem no mundo físico muitas das vezes deixa a gente desorientado, sem rumo, já achando que está no fim do poço, vendo no fundo do poço e que não tem outra opção. Mas como eu disse, sempre há opção, sempre há uma segunda saída. E o suicida, quando ele chega no mundo espiritual, que ele interrompe aquele ciclo, você tem 60 anos para cumprir uma meta pré-estabelecida. Aí você tira a sua vida com 20 anos, 30 anos, aí você resolve se suicidar. Só que fica um pendente aquele restante daquele tempo que você teria que cumprir. E o que vai acontecer no mundo inferior? Lá nos planos aliás, é um plano tão sombrio que é chamado Vale dos Suicidas. É um plano onde o indivíduo vai ser jogado e vai ser totalmente abandonado em sua individualidade. Só que será uma individualidade que ele vai ter todo tipo de tormento daquele ambiente negro, aquele ambiente terrível, porque imagine um Vale do Suicida, o nome já define tudo. Imagine o cara ali sofrendo, sozinho, mas ouvindo toda aquela lamúria, aquele sofrimento, aqueles gritos de dor, aquela angústia daquelas pessoas que estão ali, daqueles espíritos que estão ali. E o camarada tenta achar uma saída, mas não há saída. Enquanto ele não cumprir o período em que ele tinha vamos dizer, ele foi com 30, ela até 60, os outros 30 anos, enquanto ele não cumprir aquele período, ele não terá nem mesmo o apoio, o amparo de mentores espirituais, porque ele vai estar isolado. É uma dimensão paralela. E vai acontecer que ele vai estar ali preso àquilo e será o caos. Ele vai ter todo tipo de tormento, de agonia. Se ele achava que quando estava no mundo físico, os probleminhas que surgem aqui eram angustiantes demais, você imagina você enfrentar esse Vale dos Suicidas. Mas se você tiver bônus, consciência, pode haver um resgate, porque Deus é misericordioso. Ele pode até perdoar quem faz uma burrice, uma asnice de tirar a própria vida, porque é terrível. É terrível você entender que o cara se suicidou. Interromper. A dor não é só dele depois que for no espiritual, não. A dor é da família, é o trauma que vai ficar para a família. Que é um trauma pesadíssimo. A família que perde um membro que foi suicida, você imagina isso. A dor é muito grande. Quando você morre de velhice, morre de uma doença que não tinha cura, alguma coisa, até que a gente aceita bem. Mas quando você fala que morreu, se suicidou,
A dor é muito grande para quem fica. E o ônus para quem vai também é cruel. Então, o que acontece lá? Quando você chega e passa por toda aquela angústia, aqueles período que você teria que cumprir no mundo físico, que você vai ter que cumprir lá, nesse isolamento interdimensional, mas sentindo as vibrações, os gritos, os rangeiros, os sons de agonia daqueles seres que estavam ali, também se suicidaram. Imagine aguentar 30 anos, seria o nosso período físico, numa situação dessa. É dramático. Não pense que o suicídio é a solução. O suicídio é um suicídio. A palavra define, né? O suicídio é cruel. E é cruel não é só para quem vai, quem pratica o ato. É mais difícil ainda para quem fica. Se você tiver bom o suficiente, de repente você vai ser até resgatado, encaminhado, dependendo dos seus mentores espirituais. Você pode ser encaminhado por um centro de recuperação, para um local onde você terá um amparo espiritual, uma orientação. Mas se você era um incrédulo que não acreditava em nada, achava que depois da morte era um alívio e tudo mais, era a saída, se você pensa assim, lá você vai continuar com esse pensamento, você não vai entrar em comunhão com nada, nem vai buscar a Deus. E quando você chega lá, você vai ter que parar e falar: meu Deus, me ajude, me perdoe pela atitude, pelo ato desesperado, que é um ato desesperado. Eu não estou condenando quem pratica o ato, porque eu não sei da individualidade do que as pessoas passavam. Mas é bom pensar bem antes de praticar esse ato, porque depois não tem vida fácil, não. Se você acha que lá vai ser moleza, ou se você era um ateu e acha que morreu, acabou, morreu, pronto, isola, não tem mais nada, não é por aí. Morreu, não acabou, não. Morreu, vai continuar, e vai continuar pesado, porque até você encontrar uma alma bendita que possa te orientar, será de muita dor e muito sofrimento. Pense bem, suicídio não é a saída, não. Suicídio é você praticar o suicídio. É cruel. Não é. Pense num plano B, aqui enquanto está no mundo físico. E aproveite e faça o seguinte: agradeça a Deus todos os dias por essa dádiva que é a vida. A dádiva de você viver num planeta perfeito como esse nosso. Eu agradeço a Deus todo dia. Quando eu vejo o sol, eu saio: bom dia, sol. É a vida. E a vida, nós temos que ver pelo lado abençoado, pela dádiva. A vida é muito linda. É tudo muito bonito. Nós precisamos louvar a vida e agradecer a Deus todos os dias de nossa vida, porque é uma dádiva. Que Deus abençoe e que Deus ilumine a alma daqueles que têm tendência, igual aquele meu amigo que veio reclamar que o filho tinha tendência suicida, já tinha cortado os pulsos, já tinha tentado. Amigo, pensa bem, porque não é a saída, não. É você cair num labirinto, num poço sem fim, onde a dor será imensa. Que Deus te ilumine.